Vamos falar de patrocinador master? Vasco que está sem patrocinador master desde o final do ano passado, precisamente de dezembro até o dia de hoje, completa 5 meses o Vasco sem patrocinador master. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre patrocinador master. Vasco que tem proposta, né, de uma patrocinadora master para até o final de 2027. Vasco tem essa proposta na mesa, nós vamos falar um pouco sobre isso e vamos falar também sobre a semana perigosíssima, a semana decisiva que o Vasco tem pela frente, com dois jogos importantíssimos pela frente durante essa semana que vai entrar agora, que começa hoje, né? Jogo na quinta-feira pela Copa Sul-Americana e jogo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito sobre isso hoje. E se você é novo por aqui, gosta desse tipo de vídeo, está interessado em saber sobre isso, sobre patrocínio master e os jogos importantíssimos que o Vasco tem pela frente durante essa semana, jogos que podem ser decisivos para o Vasco, principalmente na Copa Sul-Americana e até mesmo na temporada do Campeonato Brasileiro. Fica nesse vídeo que você caiu no lugar certo. Salve, salve família vascaína. Tamo junto aqui para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje vamos falar bastante sobre isso, sobre patrocínio master e sobre a semana decisiva que o Vasco tem pela frente, uma vez que o Vasco foi derrotado por Corinthians, né? Que o Vasco não tem hábito de pontuar e vai pegar o Flamengo domingo também, que também não tem muito hábito de pontuar. Quando pontua é por apenas um empate com um ponto só, e isso vai definir de verdade o rumo do Vasco na temporada. Primeiramente, vamos falar, rapaziada, sobre patrocínio master. E se você é novo por aqui, eu vou te pedir mais uma vez que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os vídeos que nós postamos por aqui, né? E se esse patrocínio master é muito importante para o Vasco, é um valor altíssimo que o Vasco tem para receber. A proposta já está na mesa de uma patrocinadora forte aí das bets, né, das casas de apostas sobre futebol, e o Vasco tem essa proposta na mesa e o Vasco analisa essa proposta, tendo em vista que o Vasco pede um valor um pouco mais alto, né, por conta de Flamengo, Palmeiras, São Paulo e terem um valor elevado, né, recebendo um valor alto, né, dessa bet que está querendo patrocinar o Vasco como patrocinadora master. Esse é um negócio interessantíssimo para o Vasco, mas o Vasco procura captar cada vez mais receita através dessa patrocinadora que patrocina, né, esses times que eu falei. Sendo que essa patrocinadora alegou que no momento que ela fez o contrato com Flamengo, Palmeiras e São Paulo, a inflação estava um pouco mais baixa e por isso o valor desses times tem tanto quanto um valor superior ao que o Vasco está sendo oferecido pela essa bet. E o Vasco tem até quarta-feira, no máximo, para dar a resposta dessa bet. Essa bet colocou o papel na mesa, está disposta a patrocinar, a entrar como patrocínio master do Vasco para colocar nas camisas. Patrocínio esse que, se for aceito pelo Vasco, já será imposto nas camisas a partir do primeiro dia do mês que vem, ou seja, já no jogo contra o Flamengo, já vai ter esse patrocínio, caso o Vasco venha aceitar. O Vasco que pede um valor um pouco mais alto do que eles estão oferecendo, com um contrato que seria de até 2027, então podemos ter patrocínio master na camisa já a partir do jogo contra o Flamengo no dia 5 de maio, ou seja, no domingo, né, que vem agora, o próximo domingo, né? Então é muito importante, eu pergunto a sua opinião. Será que vale a pena? É importante para o Vasco fechar esse contrato logo, porque a Bet já deu, né, um parecer ao Vasco que tem no máximo até quarta-feira, por conta de a Bet poder organizar as finanças e o orçamento dela para o ano, podendo depositar logo uma parte desse dinheiro. Foi até por isso que o Vasco fechou com a Nike, né, por conta dessa patrocínio, já que estavam negociando há um tempo atrás, né, o Vasco tinha até proposta de outros fornecedores de uniforme, no caso da Nike, para fechar, que fechou com a Nike justamente por conta dessa proposta que tem com essa bet. Então fica a pergunta: vamos fechar logo isso e vamos acabar com essa novela? Não tem novela, tem que ser fechado até quarta-feira no máximo. Se não for fechado, o negócio não vai ser feito. Então não tem novela, não tem que ficar empurrando para frente com essa questão da venda da SAF, né? Então tem que ser até quarta-feira. E já fica a pergunta para você. Comenta aqui o que você acha sobre
né, o fechamento logo desse patrocínio. E agora vamos falar sobre dois jogos importantíssimos que o Vasco tem pela frente. Um contra o Olímpia, agora dia 30, nesta quinta-feira, e o outro contra o Flamengo no domingo agora, nesse próximo domingo agora. Se o Vasco empatar ou até mesmo perder para o Olímpia, pode esquecer a Copa Sul-Americana, né? O Vasco ainda tem chance, no caso de vitória, somente de vitória, pois o grupo do Vasco na Sul-Americana, né? Está, é o grupo do Vasco que tem Barraca Central, Audax Italiano e Olímpia, e Vasco é um grupo que está indecisivo ainda, tendo chance de todos se classificarem por conta de jogos e tal. Se o Vasco vencer essa partida, o Vasco com certeza tem condições de continuar sonhando com essa classificação para as próximas fases da Copa Sul-Americana, ainda que fique em segundo do grupo, podendo disputar os playoffs com aqueles que forem eliminados na fase de grupo da Libertadores, né, enfrentando aqueles que ficarem em segundo lugar na fase de grupo da Copa Sul-Americana. Então, eu quero saber a sua opinião. Vale a pena o Vasco, ó, com a quinta-feira, entrar com um time competitivo para conseguir essa vitória e continuar nessa Copa Sul-Americana, ou o Vasco deixa essa Copa Sul-Americana de lado e foca só no brasileiro, porque o brasileiro temos risco até mesmo de terminar essa rodada na zona de rebaixamento, caso o Flamengo venha vencer o Vasco e o Santos vença o jogo dele e os times que estão atrás do Vasco, no caso Atlético Mineiro, Corinthians, Cruzeiro e Grêmio também vençam, o Vasco pode terminar essa rodada na zona de rebaixamento. Então, eu particularmente acho que deve entrar com todos os reservas, né? Uma vez que o Renato Gaúcho já disse que Aidson, Spinelli e Rojas são reserva, entra com esses três que eu falei, que para mim era para ter entrado como titular no jogo contra o Corinthians, não sei a sua opinião, mas eu acho ainda que dá para o Vasco disputar, mas também tem muito que focar no Campeonato Brasileiro, porque, como eu já falei, se houver uma derrota para o Flamengo e os times que estão atrás do Vasco vencerem, o Vasco pode terminar essa rodada na zona do rebaixamento. Aí fica mais uma pergunta para você. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like para ajudar no nosso canal. Cada vez que você deixa o like, o YouTube entende que o nosso vídeo é bom. Cada vez que você se inscreve no nosso canal, o YouTube entende que o nosso vídeo é bom. Quanto mais tempo você fica no nosso vídeo, o YouTube entende que o vídeo é bom e o indica para mais pessoas. E eu volto a fazer a pergunta: vale a pena se esforçar pela essa classificação na Copa Sul-Americana ou deixa a Copa Sul-Americana de lado de uma vez e foca somente no brasileiro? Pois eu já falei, terminar a semana, né, essa semana agora de domingo, na zona do rebaixamento, não vai ser bom. O clima já está tenso no Vasco, né? A cobrança já está forte. Renato Gaúcho já está muito pressionado por conta desse jogo de ter perdido para o Corinthians. Se fosse o caso, tivesse ganhado do Corinthians, estaria até um pouquinho mais folgado, porque ia para 19 pontos, estaria mais folgado para entrar contra o Flamengo no domingo, né? Que não foi o caso. Então, se você é novo por aqui, eu vou te pedir mais uma vez, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação, comenta o que você está achando, essa fase difícil que o Vasco falou, tá passando. Renato Gaúcho, que já havia frisado que ia só focar praticamente no Campeonato Brasileiro, que o Campeonato Brasileiro era prioridade, então não é isso que nós estamos vendo. Eu, particularmente, entraria com o time todo reserva, até mesmo pegaria os meninos do Sub-20 e colocaria tanto uns dois ou três ou quatro deles, botaria Daniel Fusado já no gol, deixava Cuesta e Lucas Freitas jogarem, entendeu? E se ganhar, ganhou. Se não ganhar, deixa de lado, deixa para frente e vamos focar só no brasileiro e depois para a Copa do Brasil, perdendo essa Sul-Americana, não tendo mais jogos, mesmo que entre nos playoffs, serão mais 2 jogos até conseguir se classificar para as oitavas de final dessa Copa Sul-Americana. Vai desgastar muito o elenco. Eu acho melhor focar na Copa do Brasil e focar no Campeonato Brasileiro. Queria saber a sua opinião. Você concorda comigo? Pensa igual a mim, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo início de semana e até o nosso próximo vídeo.